O versículo escolhido para reflexão de hoje é o versículo 2 e 3 de Lucas 8, eu vou repetir aqui. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Em outra tradução diz com seus bens, com seus recursos. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Minha irmã, minha amada, preciosa de Jesus, nós precisamos de quebrar uma crença que foi estabelecida no nosso meio, que espiritualidade e dinheiro não combinam. Que se eu for misturar espiritualidade, evangelho com dinheiro, com recursos, com finanças, eu estou me inclinando à teologia da prosperidade. Existem pessoas, sim, que dissocia a essência do evangelho e se inclina a um evangelho totalmente humanista e que só fala sobre isso. E não, evangelho é cruz, evangelho é morte, mas evangelho também é vida em abundância que Jesus fala. Evangelho também não é só dor, evangelho não é só sofrimento. Evangelho também é você desfrutar, é você financiar o reino de Deus. E às vezes, meninas, existe uma hipocrisia em relação a isso. Sabe? Que as mesmas pessoas que falam, que criticam quando alguém está falando sobre recursos, sobre gerenciamento de recursos, sobre estratégias, né? As pessoas começam a criticar. Isso é teologia da prosperidade. Só que essas mesmas pessoas, elas buscam recursos porque a sua família precisa de recursos. Tudo que você vai fazer precisa de recursos. Para você nascer, precisa de recursos. Para você viver, para você morrer, precisa de recursos. O problema que a palavra condena é quando nós colocamos a busca pelo dinheiro como prioridade, como centro, trono do nosso coração, colocamos mamon, que é o amor pelo dinheiro, no lugar do Senhor. Vocês estão entendendo? E aqui, meninas, fala que essas mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. Por que eu escolhi aqui falar sobre isso? Eu estava conversando com uma amiga minha e ela me falando, sobre Esdras, que Esdra, toda a missão de Esdra, por trás daquela missão, estava tendo um patrocínio do rei da Pérsia, patrocínio de influência, patrocínio de recursos, que autorizou, que enviou a influência que ele tinha e recursos para financiar tudo que Esdra precisaria. Neemias da mesma forma. Neemias foi reconstruir os muros. E por que ele foi? Ele tinha um patrocínio do rei, que tinha uma influência, que liberou tudo que ele precisava. Madeiras, tudo que ele precisava tinha um patrocínio por trás. E assim tinha mulheres, porque Jesus andava com os discípulos, eles comiam, eles precisavam de recursos. Vocês estão entendendo? Então nós não podemos desassociar, nós podemos colocar cada coisa no seu lugar, no nosso coração, mas nós precisamos abrir, renovar a nossa mente, até para colocar o nosso coração no lugar. Sabe por que surgiu esse assunto na nossa imersão? Porque nós decidimos agregar esse assunto na nossa imersão. Eu fiz uma das nossas últimas mesas do ano, eu apliquei uma ferramenta que as nossas mesas, principalmente o ano passado, nós estávamos agregando muitos assuntos terapêuticos, falando de todas as áreas da vida da mulher, sexualidade, enfim, vários assuntos. E essa ferramenta que eu apliquei, meio que fazendo um mapeamento de todas as esferas da vida de uma mulher,
eu percebi que nessa área de gestão financeira, a maioria das mulheres que estavam ali tem muita dificuldade em administrar não só recursos, mas também administrar os seus talentos, mulheres talentosas, habilidosas, né? E nós ali tratando desse assunto e depois com a equipe conversando sobre isso, eu percebi essa necessidade nessa imersão falar sobre isso. E por quê? Primeiro para ajudar nesse sentido, de colocar o coração das mulheres no lugar, né? Eu já participei de imersões, de cursos sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira, e o que nós percebemos? Um empoderamento exagerado e dissociado da luz da palavra sobre o papel da mulher. A mulher pode sim trabalhar, a mulher pode empreender. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher empreendedora, mas era uma mulher que tinha um coração alinhado. Ela sabia qual era a prioridade, ela estabelecia prioridade. E nós precisamos de mulheres prósperas que financiam o ministério de Cristo, sim, como essas mulheres aqui, que financiam outras pessoas. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através de mulheres, de famílias, de igrejas que funciona por trás, funciona com patrocínios. Alguém está ali ofertando na vida de alguém. Alguém está ali investindo o seu tempo, o seu recurso, os seus talentos, as suas habilidades. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos de colocar o nosso coração no lugar. Nós precisamos de quebrar as crenças e os tabus que foram implantados na nossa mente. Não combina espiritualidade com finanças, não combina. Combina sim. É só a gente saber como falar. É só a gente saber como se portar, é só a gente proteger o nosso coração e colocar cada coisa no lugar no nosso coração. E essa imersão, meninas, é nesse sentido. Além de trazer esse alinhamento para as mulheres, para elas entenderem que elas podem usar o que Deus deu, talentos, habilidades, para gerar recursos para sua família, para gerar recursos para financiar o reino. Tudo que vai ser dito ali, trazido ali, também é para impulsionar outras mulheres que têm dons, que têm talentos, que têm habilidades, não sabem como gerir essas habilidades, não sabem gerir os recursos que o Senhor colocou na sua mão como mordomas, famílias como mordomos dos recursos. Nós temos um trabalho social, um projeto social chamado SOS Maná, e começou a chover aqui, meninas, já vamos terminar. SOS Maná, já entregamos mais de 1000 Bíblias para crianças. E isso depois que começamos esse formato de Bíblias. Mas desde 2020 esse projeto está em andamento, oferecendo lanches, pão físico, pão espiritual. E tudo isso custou, se a gente fosse colocar em valores, tudo que já foi investido nesse projeto, foi mais de 10 mil reais. E sabe de onde partiu esses recursos? Principalmente de mulheres, 95% financiado por mulheres. Vocês estão entendendo por que é do agrado do Senhor que mulheres, que famílias prosperem para financiar. Eita, meninas, está molhando aqui meu celular. Nós vamos terminar. E quem sabe amanhã eu continuo com esse assunto, tá bom? Mas eu acredito que vocês compreenderam a mensagem que eu queria passar nessa manhã, tá bom? Então, meninas, vocês do grupo aí que estão me ouvindo, não deixe de participar dessa imersão. Deus quer impulsionar você. O Senhor tem prosperidade para sua vida, para sua família, mas Ele quer que você aprenda a gerenciar os seus recursos, gerenciar os seus talentos, para que você possa ser próspera, para investir no reino, para investir no próximo. A minha principal meta, que já falei aqui para vocês esse ano, é baseada naquele versículo de Miqueias,
de Miqueias fala que o Senhor, que agrada ao Senhor é amor, a misericórdia, né? E como eu vou exercer misericórdia na vida do meu próximo, misericórdia na vida do meu irmão, sem eu pagar nada por isso, sem um preço a ser pago, sem eu investir nada? Vocês estão entendendo? A palavra diz que fé sem obras é morta. Tem pessoas que só vai se abrir para o evangelho, como nós tivemos evidência na prática através do projeto. Se você chegar numa pessoa, numa família, deixa eu pregar para você, deixa eu falar de Jesus para você. Mas muitas vezes nós precisamos usar de estratégias, oferecer algo, oferecer uma cesta básica, oferecer um alimento, e aquela pessoa se abre para ouvir sobre o evangelho. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos de recursos, assim como mulheres financiavam, essas mulheres aqui de Lucas 8 que financiavam o ministério de Jesus. O Senhor quer te prosperar, para que você também financie hoje, nessa geração, financie com seus bens, com seus recursos, o ministério de Jesus, para que o evangelho possa ser propagado e para que a sua família também possa ser abençoada. Amém? Vamos terminar porque meu celular tá molhando aqui. Um dia abençoado para você e que essa palavra venha te impulsionar e te fazer entender e quebrar algumas crenças, alguns tabus na sua vida. Amém?